Haris Kairenes, sejam bem-vindos ao Teu Sapela Reformata. Neste vídeo nós vamos analisar o texto de Mateus capítulo 1, verso 1, à luz da gramática grega. Então vamos lá. Biblos Genesios Jesus Christou, Huiu David, Huiu Abraham. A primeira palavra do nosso texto é Biblos. Esta palavra é um substantivo masculino singular, no caso nominativo, que significa basicamente livro, rolo, mas no caso não é muito no sentido de um conjunto de folhas, mas aqui expressa a ideia de um registro histórico. Agora, diferentemente da palavra biblion, que significa basicamente a mesma coisa, a diferença é que esta aqui é masculina e esta aqui é neutra. Mas há uma outra diferença entre essas duas palavras em termos de ênfase. Esta palavra biblos acarreta consigo uma conotação de qualidade sagrada e de veneração. Então, quando é utilizada, a ideia não é só de livro e histórico, mas de livro histórico sagrado. Portanto, aqui uma segunda característica de sacralidade. A título de informação é de biblion, que procede a nossa palavra portuguesa Bíblia. Genesios, Gênesis. Esta palavra significa nascimento, origem ou descendência. É frequentemente usada neste tipo de contexto para significar genealogia. Então, Biblos, Genesios vai significar livro de genealogia. E você pode encontrar este tipo de uso na Septuaginta em Gênesis 5:1. Então, depois nós temos Biblos, Genesios, Jesus Cristo. Yesu, que é nome próprio, procede da palavra hebraica Yeshua, que na verdade também procede do verbo hebraico Yashá, que significa salvar, livrar. Assim, a palavra Jesus significa literalmente salvador ou aquele que salva. Então, não significa aquilo que muitos vão dizer de cavalo, ou Deus de cavalo. Não, Jesus significa literalmente salvador ou aquele que salva. Cristo é na verdade um substantivo comum e procede da palavra hebraica Mashiach, que significa ungir, e aqui Cristo, sem artigo, é muito no sentido pessoal especial. Agora, vejam que temos aí uma afirmação positiva de quem Jesus é. Huiu significa filho. David e Abraham são nomes próprios, mas indeclináveis. O que quer dizer palavra indeclinável? É uma palavra que não sofre alterações no final. Os substantivos gregos, ao desempenharem determinadas funções gramaticais na frase, a sua forma final vai sendo alterada em função do seu papel na frase. Agora, existem determinadas palavras que não sofrem tais alterações, principalmente palavras emprestadas de outras línguas. E estas duas palavras são empréstimos do hebraico, pelo que não sofrem tais alterações, tendo em conta que em hebraico não temos declinações. Huiu David e Huiu Abraham, temos aí dois grandes homens na história do povo de Israel. E o nosso autor coloca Cristo Jesus como filho destes dois grandes autores de forma direta para destacar exatamente os dois grandes ofícios ou funções que estes dois grandes homens desempenharam na história do povo de Israel. De que Cristo procede de Davi, portanto é rei, significa que ele é rei, pertence à nobreza, e Cristo procede de Abraão para significar que ele é o bendito de Deus, o sacerdote, o cordeiro expiatório, muito antes prometido. Então, este versículo é um resumo do que vai ser tratado no livro de Mateus. É um tratado histórico sagrado sobre a pessoa de Cristo Jesus, que é rei e sacerdote. É sobre isso que trata, o que vai tratar o livro de Mateus no seu todo.